Fala galera, bem-vindo a mais uma aula aqui no canal e finalmente saiu uma das atualizações mais esperadas pelos usuários de Power BI. Agora é possível ter de forma nativa eixos e medidas dinâmicas. Antes era possível ter isso através de indicadores da função DAX, Switch ou através de campos calculados usando o tabular édito e até mesmo através de drill down. E agora você tem isso de forma nativa no Power BI. Eu trouxe 4 exemplos para você. Vamos dar uma olhada nesses exemplos, roda a vinheta. Brincadeira, galera, a gente ainda não tem vinheta, vamos direto para os exemplos. Bom, para começar, você precisa habilitar essa nova funcionalidade, porque é uma ferramenta que ainda está em fase de testes. Então você vem aqui em Arquivo, Opções e Configurações, Opções, e você vem agora em Recursos de Visualização e vai selecionar aqui embaixo Parâmetros de campo. Depois você vai clicar em OK e no caso de quem ainda não habilitou, o Power BI vai pedir para você fechar o arquivo e abrir novamente, porque só assim vai ser habilitado o novo parâmetro de campo, ok? Então, para a gente utilizar esse recurso, eu vou criar aqui um visual de valor de venda por ano para começar. Então eu vou selecionar aqui o meu gráfico de coluna e vou jogar aqui o meu valor venda, que é a métrica que eu vou analisar. Bom, agora, se eu quiser fazer uma análise por ano, eu preciso jogar aqui o eixo de ano da minha DIN calendário. Pronto, fiz uma análise de ano. Antigamente, se eu quisesse analisar por mês, por ano e por trimestre, eu precisaria colocar aqui vários eixos. Então, vou fazer isso agora também, ó. Ano, nome do mês e vou colocar também o trimestre. Pronto. Se eu quiser navegar e trocar de eixo, eu preciso fazer e utilizar um recurso chamado drill down. Então, imagina você explicar para o seu cliente que tem que clicar aqui para habilitar o drill down e clicar num ano específico ou descer aqui para a próxima hierarquia ou clicar aqui para expandir todos os anos, né, para mostrar todos os meses. Então, esse novo recurso vai facilitar bastante a vida do seu cliente, do usuário final do seu projeto. Então, para começar, eu vou criar aqui em modelagem, eu vou selecionar aqui novo parâmetro, campos. E aqui em campos eu vou dar um nome para essa minha nova tabela que vai ser criada, que vai ser eixo dinâmico data, porque a gente vai fazer primeiro com data e depois a gente vai fazer com outras aplicações. Agora você precisa selecionar os campos que você quer trazer aqui para dentro. Então eu vou selecionar aqui alguns campos da minha DIN calendária, como o ano, o trimestre e o nome do mês. Pronto. Ele pede aqui para você adicionar uma segmentação de dados a essa página. A gente vai deixar habilitado e vai clicar em criar. Ele vai carregar e pronto. Ele criou aqui, ó, o seu eixo dinâmico. Agora basta a gente vir aqui no seu eixo dinâmico, né, que foi criado aqui na sua tabela, aqui do lado nos campos, pegar esse eixo e jogar aqui. Então eu vou remover todas essas colunas que eu adicionei aqui e vou adicionar agora o meu eixo dinâmico, mas antes vamos dar uma olhada aqui. Ele criou isso aqui através desse código, né? E o que ele está mostrando aqui primeiro na minha segmentação de dados é o ano, trimestre e o nome do mês de acordo com o índice que ele adicionou aqui. Se eu quiser trocar a ordem, basta eu modificar o número desse índice, trocar aqui 1 pelo 0, por exemplo, dar Enter, e ele vai trocar a ordem aqui dentro da minha segmentação. Bom, agora basta eu trazer essa minha nova coluna aqui para dentro do meu visual, aqui para o campo do eixo, e eu tenho as minhas informações. Como o meu primeiro índice lá, o 0, é o trimestre, ele vai colocar aqui como padrão o trimestre. Agora eu posso trocar selecionando o ano, o nome do mês ou o trimestre. Muito legal, né? E como não faz muito sentido eu selecionar 2 eixos de uma vez, né, dar essa possibilidade para o seu cliente, basta a gente selecionar a segmentação de dados, vir aqui em formato, controles de seleção
e ativar a seleção única. Assim, eu garanto que vai ter sempre um campo selecionado. Ó, trimestre, ano e o nome do mês. Agora, vamos para o segundo exemplo. No exemplo 2, eu vou criar agora um outro eixo dinâmico usando outras dimensões que não a de calendário. Para isso, basta vir aqui em modelagem, novo parâmetro e campos. Pronto. Agora basta você selecionar as colunas que você quer aqui para dentro desse quadrado e dar um nome para a sua tabela. Eu vou dar um nome aqui só de eixo dinâmico sem acento mesmo. E eu posso selecionar colunas de dimensões diferentes. Eu não preciso selecionar colunas da mesma dimensão. Então vamos supor que o seu cliente solicitou uma visualização por cliente, por produto e por vendedor. E ele quer isso de forma dinâmica no relatório. Basta selecionar os campos que eu quero aqui para dentro. Vou selecionar aqui cliente e vou selecionar o país. Agora eu vou abrir aqui a minha dimensão produto e vou selecionar a categoria de produto e vou selecionar também o campo do gestor. E agora eu vou selecionar o campo do nome do vendedor. Pronto, vou deixar aqui habilitado adicionar segmentação a esta página e vou clicar em criar. Agora ele vai adicionar a minha segmentação e eu preciso jogar o meu eixo dinâmico aqui no meu visual, nesse gráfico, aqui no campo do eixo. Então eu vou pegar esse eixo dinâmico e vou jogar aqui. Pronto. Mesma coisa, quando eu seleciono aqui eu posso trocar a ordem, né, desse índice, mas eu não vou fazer isso agora porque eu já mostrei isso anteriormente. E vou selecionar aqui a minha segmentação e ativar a seleção única para garantir que eu vou ter sempre um campo selecionado. Para trocar de eixo, basta agora eu selecionar a categoria nome, GM nome ou o nome do vendedor, tá? Eu poderia também utilizar isso daqui, né, no formato de botão. Então, aqui mesmo em formato, eu venho em geral e vou colocar na orientação horizontal. E eu vou ter aqui agora botões onde eu posso trocar o eixo do meu gráfico. Muito legal, né? Então agora vamos para o exemplo 3. Agora nesse exemplo a gente vai criar medidas dinâmicas, o que só era possível criando-se uma nova tabela, atribuindo uma função, usando o switch a essa tabela e depois construindo uma segmentação de dados para ficar trocando, né, as medidas que eu coloquei dentro dessa função usando o switch. Agora a coisa ficou bem mais fácil. Para a gente criar uma medida dinâmica, a gente vai fazer uma análise agora alternando entre venda, lucro e custo. Como é que a gente faz? Basta a gente clicar em modelagem, novo parâmetro e campos. E em vez de selecionar agora colunas das suas dimensões, você vai selecionar medidas. Então vamos ver como é que isso funciona. Eu vou dar um nome aqui agora de medidas dinâmicas, sem acento novamente. E agora aqui eu vou trazer a minha venda aqui para dentro, que vai ser uma das medidas que eu quero colocar na minha segmentação. Então eu vou trazer o valor de venda, eu vou trazer o valor de custo e vou trazer também o meu lucro. Pronto, coloquei as 3 medidas aqui na minha segmentação. Agora eu vou deixar marcado, adicionar a segmentação e vou clicar em criar. Olha que legal agora. Ele vai criar aqui uma segmentação com todas as medidas que você incluiu no seu novo parâmetro de campo de medidas dinâmicas. Agora, eu preciso pegar essa coluna aqui e levar para dentro de um visual. Vamos fazer isso, ó. Eu vou fazer aqui uma análise agora por ano, tá? Eu vou adicionar um novo visual, vou trazer o campo de ano aqui para o meu eixo e agora, em vez de pegar a medida, eu vou pegar o meu eixo dinâmico aqui que eu criei, que se chama medidas dinâmicas, e em vez de jogar no eixo, eu vou jogar em valores. Olha que legal. Como eu não tenho só um selecionado, ele vai mostrar todas as suas medidas aqui. Porém, se isso fizer sentido, você pode manter assim. Se não fizer sentido, você pode trocar aqui a sua medida. Então, ó, quando você selecionar valor venda, ele vai colocar aqui no título do gráfico valor venda por ano. Valor custo por ano e valor de lucro por ano. A gente pode trocar os nomes dessas medidas também, para facilitar para o usuário.
Então, basta você vir aqui na sua tabela, né, que foi criada de medidas dinâmicas, e alterar o nome. Eu vou tirar o valor, vou deixar só venda, eu vou deixar somente custo e vou deixar somente lucro. E eu vou dar Enter. E agora ele trocou aqui na sua segmentação o nome das suas medidas, tá? Mesma coisa que eu fiz anteriormente para os dois exemplos anteriores. Vamos deixar selecionado apenas uma medida, ativando a seleção única. Vem aqui em Formato, Controles de Seleção e Seleção Única, para garantir que eu vou ter sempre uma medida selecionada, certo? Agora vamos misturar todos esses parâmetros de campo que a gente criou num único visual para você ver quão dinâmico pode ficar agora a sua análise. Então, o exemplo 4, eu já coloquei aqui uma matriz, né, uma matriz aqui nativa do Power BI e trouxe para cá todas as segmentações que foram criadas nas páginas anteriores. Basta você copiar e colar, sincronizar ou não, conforme sua preferência ou a sua necessidade. Agora, eu preciso pegar cada parâmetro e jogar no campo certo que eu quero analisar. Bom, vamos começar aqui pelo campo de data, né? Pelo eixo dinâmico de data. Eu vou pegar o eixo dinâmico de data e vou jogar aqui na minha coluna. Agora eu vou pegar o meu eixo dinâmico e vou jogar em linha. E agora as medidas dinâmicas eu vou jogar em valores. Olha que legal agora a minha análise. Eu posso trocar agora o eixo e fazer uma análise por ano, por trimestre, desde que eu tenha um ano selecionado, né, numa outra tabela, senão ele vai agregar, né, o primeiro trimestre de todos os anos no primeiro trimestre, porque não faz sentido. Vou pegar aqui, vou fazer uma análise por ano, nome do mês. A mesma coisa, quando eu selecionar o nome do mês, eu preciso ter um ano previamente selecionado. E eu posso também trocar agora o eixo de análise aqui. Em vez de vendedor, eu posso fazer uma análise por gestor, posso fazer uma análise por categoria, posso fazer uma análise por país. E nesse caso aqui, eu estou analisando o custo, mas eu poderia agora analisar a venda, poderia analisar o lucro. Então, no mesmo visual, eu tenho várias possibilidades, tá? Só que agora eu tenho dois alertas para fazer para vocês. O primeiro alerta é que esse recurso é um recurso em preview. O que significa isso? Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui em opções e recursos de visualização, todos os recursos que você ativa por aqui, né, a Microsoft pode alterar ou remover em versões futuras. Ou seja, se você está fazendo um projeto para um cliente seu e você adiciona um recurso, né, de visualização que está em fase de teste, caso a Microsoft atualize, né, removendo ou alterando esse recurso, o projeto vai quebrar. E aí o seu cliente vai ficar insatisfeito consequentemente, porque você fez um projeto, entregou, né, ele gostou, só que esse recurso pode não existir mais numa próxima atualização do Power BI. Então essa é a minha primeira observação. A minha segunda observação é esse recurso só estará disponível caso você utilize modelos compostos ou conexões, né, através do método import, tá? Caso você utilize uma conexão dinâmica ou apenas uma conexão utilizando o Direct Query, esse recurso não está disponível e eu vou mostrar isso aqui para você agora. Então, eu vou pegar agora um projeto que está aqui aberto, tá? Por questões de segurança, eu não vou mostrar o que tem dentro desse projeto, mas tem bastante dimensão aqui. Tá? Isso aqui é uma conexão no Azure. E eu vou abrir rapidamente para você ver que tem um modelo aqui dentro, tá? Pronto. E aí, vários recursos do Power BI, quando você tem uma conexão dinâmica, olha aqui, ó, conexão dinâmica, vários recursos do Power BI, eles ficam desativados. Um deles é aqui do lado, né, a parte de dados, e a parte de modelagem, você não consegue adicionar um novo parâmetro, você não consegue adicionar uma nova tabela, uma nova coluna e nem gerenciar funções. Como isso aqui é um modelo criado lá no Azure Analysis Service, todo modelo, inclusive medidas, é criado lá dentro do Azure Analysis Service. Então, se você precisar configurar, né, segurança nível de linha, também é feito lá dentro do Analysis Service, não no Power BI. E se você quiser configurar um novo parâmetro, aí você também precisa configurar isso lá dentro do Analysis Service e você não tem autonomia para fazer isso aqui, a não ser que você tenha autonomia para mexer dentro do Analysis Service,
tá? Então, tomem cuidado, tá? Usem com moderação, avisando, comunicando para o seu cliente que esse é um recurso beta. E caso a Microsoft venha desativar esse recurso numa próxima atualização, deixa avisado que você vai fazer as alterações no projeto, né, para garantir que o cliente tenha o projeto dele funcionando, né? Quando você faz um projeto de BI, a intenção é que o projeto funcione de forma automática por bastante tempo, de preferência para sempre, né, e não precise ficar fazendo alterações. Mas, como esse é um recurso muito legal, eu acho que vale a pena você implementar para o seu cliente desde que você comunique que pode, né, numa próxima atualização, parar de funcionar, e aí você garante para ele que você vai atualizar o arquivo utilizando os métodos antigos, ok? Então, se você gostou dessa aula, deixe seu like, comenta o que você achou sobre esses novos recursos e a gente se vê na próxima aula.